Alvo de polêmica por ter votado contra a parte do pacote de medidas denominado Pacto por Mato Grosso, o deputado estadual pelo PDT, Allan Kardec, foi nomeado como secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Mauro Mendes. E para falar sobre os desafios de assumir uma secretaria e também sobre outros assuntos, está aqui no Jornal do Meio-Dia o secretário estadual de Cultura, Esporte e Lazer, Allan Kardec. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa Prazer tarde. voltar aqui no programa. Secretário, antes de falar sobre a cultura, só uma perguntinha aí sobre esse posicionamento dos deputados que votam a favor dos servidores. Os deputados que fazem parte da base do governo Mauro Mendes conversaram com o governador sobre essa posição, todos eles? Sim, especialmente a minha posição. Eu fiz campanha para o governador, visitei junto com ele 10 municípios base e grandes municípios do estado, dialogando com os profissionais de educação, que é a minha base. Eu sou professor, a minha esposa é professora, a gente vive numa casa de professores da rede estadual. Então, alguns projetos a gente já tinha comunicado ao governador que não tinha condição de votar. A gente vem de uma base sindical de longos anos, né? Então, a pese dos 6 projetos, a gente votou junto com ele, a grande maioria, inclusive a reforma administrativa que os sindicalistas, companheiros nossos, pediram para que a gente não votasse. Eu votei firme com o governo também na reforma administrativa, questão do FETAB, a questão do decreto de calamidade financeira, enfim. E tentamos fazer um diálogo da melhor maneira possível entre governo e servidores, que passou então esse mês de janeiro aí, aprovando todos os projetos que o governador mandou para a Assembleia. O governador essa semana falou aqui no Jornal do Meio-Dia que ele até entende, né, essa posição dos deputados, mas ele lembrou também o seguinte: olha, eles foram eleitos para defender os interesses de todo o Estado, não só de um setor. Será que é um aviso aí, sim, deputado, que de repente o governo pode reconversar essa questão com os deputados da base? Não, mas eu acho que funciona assim, Lúcio, Nayara e todos que nos assistem. O governo vai ter uma base sólida e em determinados projetos essa base pode ser ampliada. E eu acredito que isso é normal do parlamento, da relação do parlamento com o executivo. Eu que venho de oposição do ex-governador Pedro Táxi, em alguns momentos eu votei a favor dos projetos e a gente fez uma composição. Então eu acredito que o governador Mauro não terá dificuldade com isso na Assembleia Legislativa e é óbvio que nós, mas lá no deputados, governo Pedro Táxi o senhor era oposição, né? Oposição. O senhor não estava na situação, que é o caso de hoje, não é? Não, hoje eu sou situação... Não, eu estou dizendo, o caso dos deputados da bancada, muitos fazem parte da base de apoio do governo. É uma situação diferente daquela que o senhor tinha. Sim, é bem diferente. E essa é a situação da reestruturação das carreiras no estado de Mato Grosso, vai ser, eu acho que o grande debate ali para alguns deputados que votaram junto com o governador, que fizeram campanha com o governador, mas tem a sua base política fincada no funcionalismo. E nós, funcionários públicos, precisamos entender que o momento agora é de ter paciência, dar resultado, apresentar resultado como algumas empresas estão fazendo, a gente trabalhar todos juntos para que o governo possa ter o enxugamento fiscal e financeiro para que logo antes do fim do decreto de calamidade financeira a gente possa ter nosso salário em dia e o governo ter condição de fazer investimento. Agora, secretário, o senhor que assume a pasta de esporte, de cultura, esporte e lazer, uma pasta que foi já muito criticada, principalmente o esporte aqui no nosso estado. É um momento difícil, né? Vai ser um grande desafio, porque o governador já deixou claro que ele tem outras prioridades, principalmente nesse momento de crise. Como conseguir tocar essa pasta e fomentar o esporte que é tão criticado aqui em Mato Grosso? A falta de fomento. Nayara, eu estou muito tranquilo e bastante esperançoso com essas pastas. A pasta da cultura, esporte e lazer. Ontem nós já reabrimos o Museu de Arte Sacra, uma parceria com um instituto que está tocando lá há muito tempo. A gente conseguiu no final do ano passado fazer um primeiro pagamento, mas agora assinamos esse contrato. E nós vamos manter aberto o Museu de Arte Sacra, que está lindo. Fizemos um compromisso junto com o secretário Rogério Galo e com o governador que o recurso destinado para o Fundo de Desenvolvimento do Esporte, que é o Funded, oriundos das receitas da Lei Pelé e também das receitas da loteria esportiva, vão ser garantidos para o desenvolvimento do esporte, especialmente do esporte amador e do desporto escolar. Infelizmente, o governo passado não aconteceu isso, acabou-se com jogos escolares, jogos estudantis de seleção, atrasou-se muito o pagamento do Bolsa Atleta. Então, são questões que a gente já tem uma garantia e eu tenho certeza que com esse pouco recurso, dá para aproximadamente 5 milhões de reais, para
para que a gente não pare de fazer o fomento do esporte. Nós vamos estar todo dia cobrando isso, o compromisso tanto do nosso secretário de Fazenda quanto do nosso governador, por ter colocado à frente dessa pasta. Muita gente, secretário, procura os museus para visitar, para conhecer a nossa história, a história de Mato Grosso. E aí, nos finais de semana eles vão ficar abertos ou não? Uma notícia boa agora, Lúcio. Porque sempre ficava fechado. Sim, os museus estavam fechados no final de semana, um erro, até porque o final de semana é o dia do lazer, o dia do tempo livre. As visitas na nossa cidade de Cuiabá, eles se dão mais no final de semana, então nós reabrimos já o primeiro museu com portas abertas sábado e domingo, a partir de quarta-feira. Segunda e terça é expediente interno para reorganizar o museu. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo está aberto já o nosso Museu de Arte Sacra, e nós temos uma programação, vou passar Isso aqui para vocês. Isso vale para todos eles? Vou passar para vocês essa programação, que nós vamos fazer uma reabertura oficial por mês. Tem museu que já está aberto, mas nós vamos reorganizar isso como Museu de História Natural, que fala da pré-história de Mato Grosso, que é lá na Beira Rio. O Museu Casa dos Governadores, que já está aberto, mas nós vamos organizar novamente essa programação. Nós temos o Museu Histórico, então o governador deu para nós essa determinação que a gente possa fazer uma abertura por mês, e até a metade do ano nós estaremos com todos os museus abertos para visitação do público. E outra crítica também é o centro histórico, né? Todas as construções históricas que a gente tem aqui. Teve até o desabamento de uma casa histórica no centro da capital, quando teve aquela forte chuva semanas atrás. E é preciso uma atenção maior também para o berço da nossa história, né, secretário? Que não teve em outras gestões. Nayara, não vou correr dessa responsabilidade também, porque o Estado tem técnicos ali para fazer esse levantamento, junto com a nossa secretaria, que é responsável pelo patrimônio histórico do Estado e o tombamento estadual. Existe o tombamento municipal, estadual e federal do IFAM. Ontem, o secretário de Cultura do município de Cuiabá, o Vuolo, esteve conosco na abertura do museu, e nós já programamos para a próxima semana uma reunião em conjunto dessas três esferas, do município, do Estado e do governo federal, para que a gente haja preventivamente. Qual é o grande problema ali do centro histórico? Grande parte dos casarões são propriedades particulares. E aí esse casarão que caiu, a gráfica do Pepe, tem até uma judicialização ali pelo inventário. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa ter algumas situações de prevenção para que isso não ocorra, que a gente reúna só depois que cai os nossos prédios, né? Cuiabá passou pelo PAC das cidades históricas. A gente precisa saber quantos casarões desses, dos 16 que foram contemplados, já estão entregues, e o que a gente pode fazer em conjunto, Prefeitura, Estado, Governo Federal e iniciativa privada. E prometeram aí uma revitalização completa. Eu já ouço essa promessa faz muito tempo, não é, secretário? De uma revitalização completa nesse centro histórico de Cuiabá. Mexendo na fiação e tudo, mas até agora muito pouco, não é? Isso aí, infelizmente, a gente tem que entender que faz tempo que a gente precisa disso, Lúcio. Na minha época de vereador ainda. O governo vai encarar esse desafio? O governo está apresentando a seguinte proposta. Nós temos alguns prédios estaduais, que é a Casa dos Governadores, o Museu Histórico, o Palácio da Instrução, que é hoje a nossa Biblioteca Estevão de Mendonça, o Grande Hotel, que nós já temos recurso garantido na conta para fazer a reestruturação, revitalização do Grande Hotel. A gente cuidar desses espaços que são nossos e dar suporte técnico e também de uma parceria com a Prefeitura para os outros prédios históricos, que a gente precisa ter isso catalogado. Não é estar tirando a responsabilidade do governo, mas, por exemplo, a questão de fiação, a questão de sinalização é a exclusividade da Prefeitura Municipal de Cuiabá. E o governo está pronto para a gente fazer essa parceria. Secretário, só para a gente encerrar, eu quero voltar naquele assunto rapidinho dos servidores públicos. Terça-feira vai ter uma grande paralisação, o senhor falou antes, respondendo ao Lúcio, de que tenta fazer essa ponte, esse diálogo, por ser também um servidor de carreira, um servidor público. Mas os servidores, o Fórum Sindical principalmente, acusa que não há diálogo e nem atenção do governo para eles. Como tem sido feito isso? E ainda tenta aí conversar com o governador para esclarecer toda essa situação aos servidores? Sim, o governo estabeleceu aí com o nosso secretário-chefe de Casa Civil um espaço para diálogo com o Fórum Sindical e os deputados que hoje fazem essa representação, como, por exemplo, o deputado João Batista, que é um líder sindical também. O governo tem tentado ampliar esse debate para evitar uma greve, né? Então a gente espera que a gente consiga, e a greve é legítima, a paralisação também é legítima, a gente espera que depois dessa paralisação a gente possa ter novamente um espaço de diálogo entre a Casa Civil,
que é a nossa secretaria responsável por fazer esse diálogo, a Assembleia Legislativa e o Fórum Sindical, né? Secretário, a gente tem mais 30 segundos e a minha pergunta aqui é sobre o esporte. Reclamam de muita falta de apoio. Os atletas amadores vão precisar continuar pedindo esmola no semáforo para poder participar de competições? Isso é uma tristeza grande que a gente sente profunda. Lúcio, estou colocando aqui em primeira mão. Ninguém ainda sabia, nós definimos hoje. Nós teremos uma coordenadoria de desporto amador lá junto com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Nós colocaremos ali alguns técnicos que já são ligados ao esporte amador para que a gente faça, junto com o nosso escritório de gerenciamento de projetos, captação também para o desporto amador, que infelizmente a gente viu um atleta campeão que está indo para Dubai pedindo esmola no sinal. Isso o Estado não pode assistir e ficar inerte. Nós teremos, a partir de agora, uma reorganização de uma equipe focada para fomento do desporto amador. Isso é novidade, não tínhamos isso antes na história e estou colocando hoje aqui no programa com primeira mão. Secretário, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Nayara. A gente está à disposição na CECEL. Obrigada, secretário.